Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, vamos ler no Salmo 150. Assim está escrito: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com órgão. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, tomando como tema a primeira frase deste último verso. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O salmista aqui, ele estava convidando toda a criatura a louvar a Deus. E neste salmo, ele traz aqui várias situações ou modelos para que nós possamos utilizar e com isto, então, oferecer a Deus o louvor que lhe é devido. Deus é digno de ser louvado. Louvá-lo é falar dos seus feitos, das suas obras, das operações, da presença de Deus atuante em todos os momentos da nossa vida e até mesmo na natureza, em todas as coisas que aí estão e foram criadas por Deus e são sustentadas por Ele. E nós encontramos na natureza a grandeza, a beleza, a sabedoria, o amor, a misericórdia, o cuidado de Deus. Assim como ele cuida das coisas inanimadas, ele também cuida das coisas animadas. No caso, o ser humano, os animais, as aves, tudo aquilo que tem vida em si. Deus cuida de todas as coisas. Nada foge ao cuidado de Deus. E saber que este Deus, tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, cheio de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, ele tem prazer em cuidar da obra que ele criou. E tudo isto ele criou com o assopro da sua boca, com o pronunciar da sua palavra. O Senhor disse e tudo veio a acontecer. A única exceção foi o homem, que Deus disse: façamos o homem a nossa semelhança e conforme a nossa imagem. Todas as demais coisas, a palavra de Deus diz: e disse Deus. E assim foi. E o salmista aqui, tendo observado estes aspectos da obra de Deus, ele foi tomado pelo Espírito de Deus, inspirado por ele, a escrever este salmo. E veja que riqueza de salmo. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor. Não é para louvar ao homem, não é para louvar a natureza, não é para louvar os animais, não é para louvar as coisas, é para observar eles, admirar com eles a maneira como eles foram criados, a maneira como eles são cuidados, e eles são mantidos na face da terra, mas o louvor, ele deve ser direcionado unicamente ao Senhor. Por isso ele já começa despertando a nossa atenção e dizendo-nos: louvai ao Senhor. E ele segue: louvai a Deus no seu santuário, o lugar de adoração, o santuário, um lugar que Deus reservou para si. Então diz: louvai a Deus no santuário. Deus apresenta-se no santuário. E ali também é um lugar para se louvar a Deus. Não querendo dizer com isto que é o único lugar
onde se deve louvar a Deus. Mas se deve louvar a Deus em todo e qualquer lugar da natureza, seja o lugar de caráter religioso ou não, onde quer que o ser humano esteja, e ele esteja sendo alvo da graça, da misericórdia, do amor de Deus, e tendo observado a natureza toda em sua volta, cuidada e mantida pelo poder de Deus, isso deve despertar nele, no seu coração, o intenso desejo de louvar a Deus. Louvar é falar bem, é falar das obras de Deus, é falar da grandeza, da sabedoria, da magnificência, enfim, de tudo que Deus faz. E ele diz, louvai-o no firmamento do seu poder. Então veja, louvai ao Senhor, louvai no santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, as obras de Deus, as coisas que Deus faz, que ninguém pode fazer, mas Deus pode, e não só pode, como Ele faz. E isto é, por nós, considerado como atos poderosos, atos que são realizados pelo poder de Deus, e deve nos levar, então, a louvar a Deus. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Nós não conseguimos calcular o tamanho, as medidas de Deus. Mas a palavra de Deus declara que a grandeza de Deus. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. A grandeza de Deus é algo excelente, maravilhoso, traz-nos admiração, apreensão, temor, rendição, entrega, alegria, por saber deste grande e maravilhoso Deus a quem nós servimos com alegria. Verso 3, ele diz, louvai-o com som de trombeta. Agora ele começa a tratar sobre vários tipos de instrumentos que são usados para, através deles, louvar a Deus. Louvai-o com os lábios, louvai-o com as obras, louvai-o com o comportamento, louvai-o com o caráter, louvai-o com a fidelidade, o temor, a alegria, a transparência, a sinceridade, a pureza de mãos. Tudo isto deve motivar-nos a louvar a Deus. Mas também com instrumento. Então diz, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Deus capacita os músicos e Deus dá inteligência aos homens para criar instrumentos. E eles começaram lá dos descendentes já que vieram seguindo a Adão. Por ali, eles começaram a ser usados por Deus para, com a inteligência que Deus havia dado a eles, que eles pudessem então criar instrumentos e que estes instrumentos eles fossem então utilizados para que as pessoas pudessem louvar ao Senhor. Então é através desses instrumentos. Aqui no capítulo 4 de Gênesis diz assim: e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve Tubal-Caim, mestre de toda arte, toda obra de cobre e de ferro. Então nós observamos que já começou ali, Deus dando aos homens a inteligência para criar instrumentos e através desses instrumentos os homens pudessem oferecer o louvor a Deus. Louvor transmite gratidão, louvor transmite reconhecimento, louvor transmite que nós temos sido guardados e direcionados pelo Senhor. E isso nos move a louvá-lo com instrumento, com som, com a dufe e a flauta, com instrumento de corda, com órgão. Todos esses instrumentos que nós vemos nos nossos dias, eles vieram de lá e foram dia a dia sendo aperfeiçoados e ainda nos nossos dias estão aí.
e que som mavioso sai do instrumento quando o músico que o está executando, ele está em sintonia com a vontade de Deus. No dedilhar dos dedos, no soprar dos lábios, naqueles instrumentos, o som mavioso e celestial, ele preenche aquele ambiente e vidas são tocadas simplesmente pelo som de um instrumento. Mas o instrumento por si só não faz nada. É preciso ter alguém para usar o instrumento. E tem ali o homem, tem ali a mulher, o jovem, a criança que aprendeu, que estudou a música e que domina a música e agora então vai oferecer um louvor a Deus pelo instrumento. E ele aqui fala sobre todos estes, fala com símbolos sonoros e com símbolos altissonantes, cada um dentro da sua faixa de melodia, de arranjo, e que pudesse com isso então chegar a Deus com este mavioso louvor. E no verso 6 ele fecha dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não somente aqueles que sabem tocar instrumento, mas os que não sabem também, porque diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, somos chamados e convocados, à luz deste salmo, para oferecer a Deus o louvor, louvar ao Senhor. Então, quando nós vamos louvar a Deus, quais devem ser os motivos para louvar a Deus? Nós podemos louvar a Deus em razão dos feitos do Senhor. Por exemplo, nós devemos louvar a Deus pela sua glória, a manifestação da glória de Deus. Esta glória maravilhosa que Deus não dá a ninguém, mas na manifestação da glória de Deus, nós somos alcançados, nós somos beneficiados, nós somos enriquecidos pelo Senhor. Então, ao louvar a Deus, façamos menção desta glória. E muitas vezes nós dizemos: glória a Deus nas alturas, glória a Deus para sempre, a Deus seja dada glória, a Deus honra, louvor e adoração. É a expressão que temos para transmitir a Deus do fundo do nosso coração. Então nós devemos louvar a glória de Deus, o valor da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, que resultados tremendos ela traz para a nossa vida. Quando a glória de Deus manifesta, é sinal de aprovação de Deus. Então a glória de Deus desce sobre os homens. Eles são envolvidos com ela. E naquela glória, eles louvam ao Senhor. Eles transmitem do profundo do coração aquele anseio da sua alma por estar na presença de Deus. Mas nós podemos também louvar a grandeza de Deus, como está aqui: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. A grandeza de Deus. Por pouca coisa nós ficamos admirados quando vemos uma coisa aqui, uma coisa ali, parece para nós que é uma coisa do outro mundo. E quando nós começamos a contemplar o nosso Deus, que não tem comparação, ele é incomparável. Não há a quem se comparar o nosso Deus. Então a grandeza do nosso Deus, porque ele criou todas essas coisas, infindas, maravilhosas, porém ele é muito mais do que ele criou. A grandeza de Deus é imensurável. Não conseguimos medir a grandeza de Deus. Mas podemos louvá-lo pela sua grandeza, louvá-lo pelo seu poder, louvá-lo pela sua glória e o poder que se manifesta. O salmista disse: uma vez, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Os homens não têm poder. E o que eles recebem é autoridade delegada, mas ela pertence a Deus. Agora, o poder pertence a Deus. Só Deus tem poder. Ninguém mais tem poder.
Nem mesmo o adversário das nossas almas, ele tem poder de coisa alguma. O poder pertence a Deus. Então devemos louvá-lo pelo seu poder. A manifestação do poder de Deus é algo sublime, maravilhoso, encantador na nossa vida. Mas também devemos louvá-lo pela misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Pela misericórdia de Deus, ele nos livra do mal. Pela misericórdia, Deus manifesta o seu amor em nossa vida. Porque a misericórdia nos leva à presença de Deus. E misericórdia é um atributo de Deus, é uma essência de Deus. Ele é o Deus, o Pai das misericórdias. É dele que emana toda a misericórdia para com aqueles que habitam aqui nesta terra. Mas também podemos louvar a Deus pela sua bondade, a bondade de Deus. Porque quando falhamos e erramos, Deus, ao invés de vir com juízo contra nós, ele manifesta a sua bondade. Porque na bondade está o amor de Deus. No amor está o convencimento que vai nos levar a entender o nosso caminho e nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Então precisamos louvar a bondade do Senhor. Nos Salmos nós encontramos algumas expressões. Por exemplo, no Salmo 9, verso 1 diz: louvar-te-ei de todo o coração. Todo o intento da minha alma vai estar disposto a louvar a Deus. Salmo 16, verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. O louvor a Deus em virtude do conselho, do direcionamento que ele trouxe para a nossa vida. Salmo 34, verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Não é somente um tempo mínimo na semana, uma vez, duas no máximo na semana, em que se reúne num templo, num santuário, numa igreja, para entre 1h30 e 2 horas no máximo, oferecer ali um culto. As pessoas acham às vezes que esse tempo é suficiente e dizem que estão louvando ao Senhor. Mas louvá-lo em todo o tempo, ou seja, às 24 horas do dia, nós precisamos estar em atitude de louvor diante de Deus. Louvá-lo quando estamos trabalhando, louvá-lo quando estamos estudando, louvá-lo quando estamos nos alimentando, louvá-lo em toda e qualquer situação em que nós estivermos envolvidos, mas estarmos atentos diante da presença de Deus e tributar a Ele do coração e através dos nossos lábios o louvor que pertence a Deus. No Salmo 146, verso 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ou seja, enquanto viver, eu estarei ocupado em louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. E como é que se louva a Deus? Se louva a Deus com alegria. O salmista, no Salmo 100, ele diz: celebrai com júbilo. Celebrar é festejar, é uma festa, este encontro com Deus. E nesta celebração também está o servir ao Senhor. Agora, servi-lo com alegria, servir a Deus com a gratidão do coração e apresentar diante do Senhor com cântico. Cântico é a expressão de louvor a Deus. Pode ser cantado, pode ser declamado, pode ser falado, não importa. O que importa é que seja louvor a Deus. O louvor não é somente aquilo que canta, mas é aquilo que declama, é aquilo que fala, é aquilo que diz. Tudo isto é louvor. Até na oração, tem um dos aspectos da oração que chama louvor. Porque nós sabemos que a oração tem vários aspectos. Ela tem petição, ela tem intercessão, ela tem confissão, tem adoração, tem gratidão e tem louvor. Até na oração
há um momento de louvar a Deus através da oração. Então, louvar ao Senhor com alegria, mas louvar ao Senhor também com fé, acreditando, continuar crendo no poder, na manifestação de Deus, nas suas obras poderosas, porque o fato de estarmos aqui é o milagre de Deus na nossa vida. E isso é motivo de louvar a Deus. Quem poderia nos manter vivos se não fosse o Senhor? Mas Ele nos mantém vivos, respirando, consciente. Isso tudo deve mover o nosso coração para tributar a este Deus que cuida de nós o louvor que lhe é devido. Mas devemos fazê-lo também com amor. Não é louvar a Deus de qualquer jeito, louvar somente dos lábios para fora, mas é louvá-lo com o coração, é colocar amor naquilo que estamos fazendo para Deus, é demonstrar o nosso amor nas palavras que oferecemos a Deus em tributo de louvor. Mas é louvá-lo também espontaneamente. Não é louvá-lo somente por uma imposição, por uma exigência, por uma rotina. Agora é a hora de louvar. Não louvá-lo espontaneamente. Você não precisa esperar a determinada hora ou determinado grupo para louvar a Deus. Você pode louvá-lo em qualquer tempo, espontaneamente. Você está caminhando por uma rua, por uma condição, de repente o Espírito de Deus te move e você louva ao Senhor. Ó Senhor, eu te louvo pela tua presença que estou sentindo neste momento. Eu te louvo pelo livramento que o Senhor me deu. Eu te louvo pela saúde que o Senhor me deu. Tudo é motivo de louvar a Deus. Só não louva a Deus quem não quer ou quem é ingrato. Do contrário, todos nós estamos rodeados de motivos e dentro de nós há inumeráveis motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus. E o salmista insistiu: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Há um poder através do louvor. Através do louvor, a manifestação de Deus acontece. Através do louvor, curas acontecem. Através do louvor, livramentos acontecem. Através do louvor, recompensas de Deus acontecem. Portas se abrem. Milagres acontecem como resposta ao louvor. Quando um dos reis estava em dificuldade com o exército inimigo, ele foi diante de Deus e apresentou diante do Senhor. E sabe qual foi a orientação de Deus? Coloca os cantores na frente. E vamos à frente de batalha. Os homens na frente, eles colocam os melhores soldados armados e bem habilitados para quando o inimigo se defrontar, eles então tentar abatê-los. Mas Deus disse: coloca os músicos, os cantores na frente e os soldados vão atrás. E com aquele louvor, Deus desbaratou aquele exército inimigo e ele foi destruído. E o povo de Deus não precisou utilizar-se de armas. Armas humanas, armas para matar. Mas eles usaram o que Deus tinha colocado dentro deles, o louvor. E o louvor chegou aos ouvidos de Deus e o braço de Deus se moveu e inimigos foram destruídos por um louvor. Então, devemos louvá-lo espontaneamente. Esta é a forma que nós podemos oferecer a Deus louvor. O Salmo 100, ele diz: apresentai-vos a ele com cântico. Cântico. Ofereça a Deus um cântico, um hino ao nosso Deus, um louvor ao nosso Deus. Esta forma de se apresentar diante de Deus não é apresentar reclamando, não é apresentar murmurando, não é apresentar exigindo, não é apresentar-se diante de Deus querendo dar ordem o que Deus tem que fazer. Não.
mas é apresentar-se diante dele com cântico. E o cântico deve fluir naturalmente lá do nosso espírito para Deus. Passa pelos lábios, o Espírito Santo coloca unção, abençoa aqueles que estão ao nosso redor, mas o direcionamento dele é a presença de Deus. Porque nós não estamos louvando a A nem a B, nós estamos louvando a Deus. Por isso que o salmista disse, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. E noutra parte ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Infelizmente, hoje em dia, alguns hinos que estão sendo cantados nas igrejas são de composições de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, não têm vida com Deus. Por isso, estas composições são louvores a pessoas humanas. É o homem declarando a mulher no cântico, é um declarando-se ao outro, é um falando ao outro, só no sentido horizontal. Ao passo que a Bíblia apresenta o louvor no sentido vertical. Ele sai do nosso coração e vai para Deus. O nosso louvor não é direcionado ao homem, à mulher, à jovem, à criança, ao líder, ao pastor, ao obreiro, à esposa, à família. Não. O louvor, ele é tributado unicamente a Deus. Quando desvia-se a direção do louvor, está cometendo uma falta muito grave diante de Deus, porque o louvor é para Deus. Louvor é para Deus. Então nós encontramos aí, sabei que o Senhor é Deus, tenha conhecimento de que Ele é Deus, e como Deus não tem ninguém acima dele, não tem ninguém para dominá-lo, não tem ninguém para dar-lhe ordem a quem ele deva submeter-se. Ele é soberano. Ele está acima de tudo e acima de todos. E por isso, o salmista diz, entrai pelas portas dele com louvor. Quando você vai entrando na presença de Deus, entra com louvor. Não existe coisa melhor, mais acessível para agradar o coração de Deus do que entrar na presença dele com louvor. Louvai-o e bendizei pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Bendizer o seu nome, bendizer os seus feitos, fazer referência às suas obras, às suas maravilhas, o seu poder, a sua presença, o trabalhar de Deus em benefício da humanidade e das coisas que Ele mesmo criou. E por que louvar a Deus? Porque o Senhor é bom. Ele é bom. E quando nós desfrutamos desta bondade de Deus, nós precisamos de coração louvá-lo, porque o Senhor é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade, ela estende-se de geração a geração. Feliz o salmista, quando inspirado por Deus, escreveu este salmo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que possamos, nesta oportunidade, nesses dias em que estamos atravessando, direcionar a nossa vida, para que possamos louvar a Deus com entendimento, louvar a Deus com sabedoria, louvar a Deus com espiritualidade, louvar a Deus estando em plena comunhão com Ele. Se você tem habilidade para o instrumento, louve através do instrumento, seja ele dedilhado ou soprado, não importa. Mas se você não tem, você é o instrumento de Deus. Então louve-o com seus lábios, louve-o com as suas mãos, levante as mãos para o santuário, coloca o coração no louvor que oferece a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Louvar a Deus é a razão da nossa existência. Louvar a Deus fortalece a nossa comunhão com Deus. Louvar a Deus tira de nós
o pânico, o medo, a tristeza, a enfermidade, a insegurança, a dúvida. O louvor ativa a nossa fé na presença de Deus. O louvor aumenta a nossa fé. O louvor transforma o nosso ser. Nós podemos estar numa situação, às vezes, de aflição, de angústia e de lágrimas. Mas quando começamos a louvar, de repente, aquilo tudo passa. E uma alegria, um regozijo, um contentamento invade o nosso coração. E nós começamos a glorificar a Deus. Senhor, bendito seja o teu nome. A ti eu glorifico, a ti eu bendigo, eu adoro, eu exalto, eu louvo. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me dado o livramento. Portanto, Senhor, eu te louvo, eu bendigo a ti na majestade da tua santidade. O louvor é uma forma de adorar a Deus. Adorá-lo através de louvor, orar através de louvor, viver para Deus através de louvor, pregar aos pecadores através do louvor, consolar tristes e abatidos através do louvor que direcionamos a Deus. Quando louvamos a Deus, o poder de Deus se manifesta. Paulo e Silas, quando estavam presos lá em Filipos, e foram amarrados àqueles troncos, sem nada dever, simplesmente porque libertaram uma jovem adivinha. E por conta disso um tumulto se criou e eles foram levados à prisão. Mas presos, amarrados, marcados do sofrimento, quase à meia-noite, Paulo e Silas, diz a palavra, oravam e cantavam a Deus. Oravam e cantavam louvor a Deus. E de repente, Deus mandou um terremoto. E o terremoto veio exatamente naquela prisão onde eles estavam. E abalou os alicerces. E abriu todas as cadeias com as quais eles estavam aprisionados. Destravou todas as algemas daqueles presos. E Paulo e Silas continuou orando e cantando, orando e cantando. E quando o carcereiro chega no dia seguinte e observa aquela situação, ele diz, e agora? Eu vou ter que dar conta dos presos, não tem como fazer isso, como fugiu, como escapou. E quando ele queria dar fim à vida, para não enfrentar a cobrança que era pesada contra ele, Paulo disse, não faças tal. Todos aqui estamos. O louvor e a oração segurou aqueles presos. As portas foram abertas, as cadeias foram soltas, mas ninguém saiu do seu lugar. Todos eles ficaram ali, ouvindo, porque a melodia daquele louvor entrava no ouvido, descia o coração, e elevava aquela alma à presença de Deus. Este é o louvor que Deus espera de nós. É o louvor que Deus espera de mim. É o louvor que Deus espera de você. Não é uma cantoria qualquer. Não é fazer mixagem. Não é fazer, criar mudanças aqui e ali para transparecer algum domínio da música. Não. O louvor é para Deus. O louvor não precisa dessas coisas, não. O louvor não precisa de micagem, não. O louvor precisa de sinceridade, fidelidade, lealdade, pureza, temor, verdade. E mesmo que a sua voz não seja tão afinada quanto deva ser, não importa. Quando você abre os lábios em louvor a Deus, o louvor que chega a Ele é o perfeito louvor. E sabe de quem Deus tira o perfeito louvor? Das crianças de mama. Observe. As pessoas acham que só alguém
formado num conservatório com tantos anos de janela que pode louvar a Deus e o louvor vai ser perfeito. Não. A palavra de Deus diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. O louvor não está nas técnicas, o louvor está no sentido, está na intenção, está na fonte do coração. O que é que domina aquele coração para que aquele louvor seja agradável a Deus? E o apóstolo Paulo, o escritor, escrevendo a epístola aos Hebreus, ele diz o seguinte, deixa-me ver aqui, onde eu consigo encontrar. Capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, por ele Jesus, por ele a Deus, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E volto a dizer, o salmista no Salmo 150, verso 6, ele disse, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Este é o tempo que Deus deu a mim e a você. É a oportunidade que nós estamos passando por esta terra, mas estamos apenas passando. Um dia vamos deixá-la. Mas enquanto estamos passando por esta terra, marquemos aqui a nossa existência com aquilo que Deus espera de nós. Ele espera o louvor, o sacrifício de louvor. Vamos oferecê-lo. Vamos entregar a Deus este louvor como um sacrifício no altar do Senhor. Deus vai ouvir o louvor. Deus vai mover as suas entranhas. Ele vai abençoar-nos. Mas o coração de Deus vai ser grato por saber que aqui na terra tem um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso que tem prazer em louvar ao Senhor, que reconhece a dependência que ele tem de Deus e que o cuidado de Deus tem sido maravilhoso na sua vida. E por isso ele não tem outra coisa a fazer senão louvar a Deus. Porque pagar o que Deus faz, ninguém consegue. Agora, agradecer a Deus com louvor, todos nós temos condições de fazer. E podemos fazê-lo, e precisamos fazê-lo, e devemos fazê-lo. Em qualquer tempo. Na alegria, na tristeza, na fartura, na necessidade, em qualquer situação. O louvor a Deus deve ser franco, livre e instantâneo. Ofereçamos, então, a Deus tributo de louvor. E quando este louvor chegar ao ouvido de Deus e mover o seu coração, as mãos de Deus se movimentarão. E nós começaremos a presenciar aqui, ali, além e acolá milagres, maravilhas, feitos poderosos do Senhor. E a presença de Deus será algo glorioso na nossa vida. Louvemo-lo. Celebremo-lo com alegria, com júbilo, com gratidão, com louvor. Portanto, fica para nós isto. O louvor traz como resultado livramento, cura, resposta, vitória, direção e muito mais. Nossas necessidades são supridas quando nós nos ocupamos em oferecer o melhor que podemos a Deus através do louvor. E volto a dizer, pode ser o louvor cantado, declamado, falado ou na oração. Qualquer deste tipo de louvor, sendo dirigido a Deus, terá a resposta certa da parte de Deus. Que possamos seguir por este caminho, que possamos louvá-lo a todo instante, a todo momento, e que a partir de agora sejamos mais frequentes em louvar ao Senhor de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a fé e amor irmanados naquilo que oferecemos a Deus. E nossa vida vai desfrutar de bênçãos infindáveis de Deus para cada um de nós. Que Deus possa continuar abençoando-nos e que através do nosso louvor, o coração de Deus sinta-se agraciado pela gratidão do nosso coração, por aquilo que Ele é e faz em nossa vida. E, portanto, o louvor é o que temos para oferecer a Deus. Vamos fazê-lo da melhor forma que soubemos fazer para o nosso Deus. E que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.